Seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no episódio de hoje falamos sobre um tema delicado, porém extremamente importante: a depressão. Abordaremos as principais dúvidas que cercam esse transtorno, desmistificando crenças e também falando sobre o tratamento, todo o suporte emocional e a pergunta que muitos fazem: a depressão tem cura? E para essa conversa ficar ainda melhor, nós convidamos a psicóloga Gisele Medina, que vai nos ajudar a entender melhor essa questão. Gisele, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu tenho certeza que hoje o programa será assim muito instrutivo, vai trazer muitas informações para nós e, como eu falei, desmistificando bastante coisa, né? O prazer é todo meu. Me sinto honrada de estar aqui com você, no seu programa, no seu podcast. E é um assunto realmente que não tem como perder o foco nele, porque está cada vez mais necessitado, né, de ser falado, de ser abordado. Sim. E também é algo que precisa ser desmistificado no sentido de trazer a conscientização do ser humano, de que a mente está dentro do cérebro, que está dentro do seu corpo e que é parte do nosso corpo como qualquer outra parte. Sim. Que algumas pessoas acham que só as outras partes do corpo têm necessidades de ser cuidadas. Exatamente, mas não é. E hoje em dia a gente pode até falar que a depressão é o mal do século, né? A depressão e a ansiedade entraram, eu acho até que o burnout está entrando aí no meio dessa lista também, porque quantas e quantas pessoas que a gente vê, às vezes a gente conversa com alguém, a gente que tem esse olhar assim um pouquinho mais apurado e tudo mais, a gente conversa com alguém e já pega ali, pô, essa pessoa não tá bem, essa pessoa tá sofrendo, já não é uma tristeza normal, uma tristeza natural, né? E já falando aqui com vocês, eu estava batendo um papo aqui com ela antes de começar, e ela também, você também é cristã, né? Sim, sou cristã praticamente a minha vida inteira e sempre tive, né, esse olhar que não tem como você se cuidar sem colocar a espiritualidade junto, né? É tudo um conjunto de fatores. Sim. A ciência e a espiritualidade precisam andar juntas quando você precisa de uma cura. Exatamente. No primeiro episódio aqui do nosso podcast foi sobre psicologia e a Bíblia. E tava eu e o Anderson aqui, a gente conversava muito sobre isso e parece até... Ah, Laís, você vai falar isso de novo. Eu falo de novo. Antigamente, o ser humano ele era tratado como biopsicossocial, né? E hoje em dia ele é tratado como biopsicossocial espiritual. Ou seja, até mesmo a ciência já está vendo a necessidade de ter o lado espiritual trabalhado para o bem-estar também do ser humano, né? Então eu acho que separar essas coisas, separar todos esses pedaços do ser humano, não vai dar certo. Não adianta você tratar só da mente, do corpo e do seu lado social e o lado espiritual ficar jogado. Sim, com certeza. Né? Então, e hoje... depressão. Então vamos lá, Gisele, como diferenciar a depressão de uma tristeza que ela é passageira, uma coisa que vem e vai embora? Eu até digo mais, como diferenciar a depressão de uma tristeza e de um luto. Sim. Porque muitas pessoas vão em busca de um tratamento para a depressão e estão vivendo às vezes um luto, que é também uma coisa natural, né? Exato. Então, tem um período ali do luto que é aceitável a pessoa ficar com aquela tristeza. A depressão é algo, o luto é algo e uma tristeza natural é algo. A tristeza e o luto estão dentro da normalidade. A depressão já vai para uma patologia. Sim. Então, quando tira a sua qualidade de vida por um período extremo, por exemplo, passou de 1 ano, pelo menos dentro da psicologia, nós agimos dessa forma, né? A gente ainda dá esse espaço da pessoa viver um luto até 1 ano. Sim. Já a medicina, o Manual Diagnóstico de Patologias, né?
como que fala? O nosso é o DSM, o dele é o CID. A medicina é o CID. CID, não. Tipo, em 15 dias, a pessoa precisa já ter elaborado o seu luto. Como que supera um luto em 15 dias? Você viveu com a pessoa, sei lá, pai, mãe, irmão, a sua vida toda. E aí os médicos querem que você fique bem em 15 dias. Não tem como, né? Então, assim, a tristeza normal, se você tem uma desilusão, se você teve uma decepção, você teve qualquer tipo de frustração, você vai ter uma tristeza normal, que vai durar alguns meses e vai passar. Você vai conseguir, né, voltar à sua vida normal. O luto vai durar meses até o máximo um ano. E aos poucos você vai colocando outras coisas no lugar daquilo que foi retirado, né? O luto tem a ver com perdas externas. Sim. A depressão tem a ver com situações internas. Essa é a diferença, né? E aí, se passou de um ano, a pessoa continua naqueles mesmos sentimentos, como se fosse ontem que aconteceu. Esse luto foi desenrolado para uma depressão. E aí você já vai precisar entrar aí com algumas medicações, né? Um encaminhamento por um psiquiatra. Às vezes, assim, com 7, 8 meses, a gente já encaminha com base no histórico familiar da pessoa. Se a pessoa tem um histórico familiar de situações na família de questões de saúde mental, esquizofrenia, depressão. E aí já é bom já até encaminhar para Então, a gente sabe que existe uma genética, então tem uma predisposição. Então, aquilo vai realmente desencadear ali para uma depressão futura. Então, você já vai tratar já desde o início ali como uma futura depressão. Fora isso, a pessoa precisa entender que o luto é algo natural. Ela precisa chorar o suficiente para depois, lá na frente, ela não surtar por uma coisa pequena, né? Porque talvez ela se entope de medicação. Logo que ela perdeu alguém ou algo. E não põe aquilo para fora. E aí, lá na frente, por uma coisa pequena, vira um boom. Isso tudo vai vir à tona, né? Então, assim, a depressão é algo que ela te impede de ter uma vida normal. Sim. Então, quando você sabe que você está depressiva, você já não tem mais disposição para fazer as coisas que você fazia antes. Já quer ficar dentro do quarto, não quer ir trabalhar, não quer mais socializar, nada disso. Atividade física, então, geralmente é a primeira coisa que exclui da lista. Você só de imaginar em fazer algo no seu dia, você tem vontade de chorar, você entra em desespero. Então, aquelas coisas que você gostava muito de fazer já não tem importância. Então, realmente tira toda a sua motivação, ânimo, alegria. Então, você não tem mais aquela alegria, né? Então, assim, é como se você tivesse entrado debaixo de uma nuvem negra, literalmente. E não tem forças para sair. Não tem forças. Então, às vezes as pessoas vêm com palavras. Só as palavras não irá ajudar essa pessoa. Aquele famoso fica bem, né? Fica bem. Eu até vejo alguns memes por aí que falam assim, você quebrou o braço. Aí chega alguém e fala pra você, fica bem. Você vai ficar bem? Você vai ignorar aquela dor? Você vai ignorar um braço quebrado? A depressão basicamente também é isso. Não tem como a gente ignorar com palavras de fica bem. Você tem que sair dessa, você tem que sair desse quarto. E geralmente é o que as pessoas mais escutam. Mas isso não basta. Houve uma mudança dentro da mente, dentro do cérebro. Ali dentro pararam de se formar os neurotransmissores que fabricam os hormônios do bem-estar, como serotonina, noradrenalina. Então, você não tem mais acesso a esses hormônios. Como você vai se sentir? Aí vem o tabu da medicação. Que quando a gente chega e fala para algumas pessoas, tá aqui o encaminhamento, fala para alguns pacientes, né? Eu já tive que, às vezes, durar 3 sessões só para a pessoa se convencer a ir no psiquiatra ou no neurologista para depois ela tomar medicação. Primeiro que fala psiquiatra e neurologista, já cria aquela barreira, né? Por quê? Por que eu tenho que ir no psiquiatra? Por que neurologista? E aí, depois que consegue ir, medicação. Por que eu vou tomar medicação? Aí eu sempre pergunto, qual é o seu medo da medicação?
eu vou ter que tomar pro resto da vida. Eu falo, não, isso aqui não é um remédio para pressão alta, isso aqui não é um remédio para diabetes, isso aqui não é algo crônico, é algo momentâneo. Mas aí eu sempre volto também depois com aquela outra explicação. Você precisa juntar tratamentos. Você vai vir com a terapia, você vai vir com a medicação e o lado espiritual também precisa ser trabalhado. Porque se trabalhar só a medicação, quando você tirar a medicação, o problema ainda vai estar lá. Se não tiver a medicação e tiver só a terapia, quando você parar a terapia, os sintomas estão lá ainda, porque a medicação não cortou eles. E se você trabalhar com a medicação e a terapia, mas não tiver o lado espiritual, certamente vai voltar lá no início, né? Que é um trabalho conjunto. E as pessoas querem fazer uma coisa só, tipo, querem varinha mágica. A medicação, as pessoas também, elas vão muito pelo passado. No passado, não existia a gama de medicações que existem hoje. Sim. Então, era-se usado aqueles fármacos tarja preta para todas as coisas. Tudo era tarja preta. Para dormir, para tudo. E era de alto nível, então as pessoas ficavam dopadas. E aí, até você explicar que se diferenciaram, né? E que hoje é uma outra proposta. Porque se você está depressiva, a gente não quer que você fique dopada, a gente quer que você acorde reaja para a vida, que você volte a realizar suas tarefas, não que você fique dopada, não tem lógica. Sim. E geralmente o que eu mais ouço é isso: eu vou ficar o dia inteiro dormindo. Fulano de tal tomou e ficou dopada e eu não quero ficar igual fulano de tal, né? E aí às vezes fulano de tal também se automedicou. Exato. Porque foi lá e comprou por conta própria e ficou tomando qualquer coisa, né? Então, assim, os anos se passaram, estudos foram feitos. Hoje existem as medicações próprias para cada tipo de situação. Não é uma só para todos igual era antigamente. Não. Então, se a pessoa tem uma questão de insônia, ela não vai tomar um tarja preta, ela vai tomar um tipo de medicação que estimula o sono. Só que em vez da pessoa ir no psiquiatra ou no neurologista, o que ela faz? Ela se automedica. Ou ela se automedica ou ela vai num cardiologista. Aí um cardiologista que não estudou para aquilo, passa um Rivotril. Ele passa Rivotril para todo mundo. Desculpe os cardiologistas se você não faz isso, mas infelizmente muitos fazem, porque é os relatos que eu escuto. E é o mais famosinho, né? O Rivotril. Aí passa Rivotril para dormir. Rivotril não é para dormir. E hoje em dia tem umas coisas até mais naturais, não, que são naturais, né? A melatonina não é uma medicação, ela é natural. Eu descobri uns dias desses que uma paciente minha falou pra mim que o neurologista dela passou esse primeiro pra ela, pra, se não fizesse efeito, se não adiantasse, iria realmente passar uma medicação. Sim. A valeriana. Sim. Pode tanto tomar o chá, ou ela tem as gotinhas, né? Também pra tomar. Sim. E ela falou assim, isso eu durmo igual neném. E eu falo, é sério? Aí ela, é sério, não precisei de medicação pra isso. Só uma coisa natural. Tem vários tipos de medicamentos naturais, né? Então, essa questão realmente precisa ser esclarecida. O médico precisa ser o específico. Quem estudou para as questões de saúde mental, quem estudou para as questões neurológicas, Sim. né? E você precisa ir na fonte que estudou para aquilo. Quando você quebra o dedo, você não vai no otorrino, né? Isso. Você vai no ortopedista, então é a mesma coisa. E aí, assim, o que a gente também precisa sempre estar batendo na tecla é: os loucos não vão ao médico e nem fazem terapia. Porque eles falam que é só pessoas loucas, entre aspas, né? Que procuram psiquiatra e que procuram o psicólogo. Sim. Ao contrário, eles não vão. Eles nunca admitem que eles precisam. Eles não acham que eles estão errados. É verdade. Quem procura é quem convive com os loucos, porque acabam adoecendo por conviver com as pessoas com transtornos. E aí, por conviver tanto com essas pessoas tóxicas, elas precisam de um tratamento psicológico. E talvez até medicamentoso também. E até medicamentoso, né? E um outro tabu também que as pessoas têm é: não vou tomar medicação porque eu vou ficar dependente dessa medicação. Isso.
Ah, porque Tem não isso causa também. dependência. Isso é uma droga, porque causa dependência. E eu falo, gente, depois tem um desmame que é feito. O médico vai fazer um desmame com você. Você não vai ter uma abstinência daquela medicação, nada disso. Toma um dia, folga um dia. Toma um dia, folga 2 dias, até realmente desprender o seu corpo daquela medicação. Não vai causar uma dependência. Isso. A questão, se você não tiver nada crônico, você vai conseguir fazer o tratamento, fazer o desmame Uhum, e sair daquilo ali, né? Se for uma coisa crônica, tipo uma distimia, que é uma depressão crônica, sim, vai ser como se você tivesse realmente uma pressão alta. É exato. para você ter qualidade de vida. Um controle. O que que você prefere, ter qualidade de vida ou viver todos os dias no fundo do poço? O que pode desenrolar outros tipos de doença Exatamente. por causa de uma teoria que você mesmo criou na sua mente, uma É, crença destrutiva, né? exato. Porque, assim, a bula do remédio fala coisas ali que, assim, 2% pode acontecer. Tem É isso só também. para se resguardar, não quer Ah, dizer que vai os acontecer. efeitos colaterais. Eu não vou tomar porque eu li que os efeitos colaterais dão isso, isso, isso. E eu fico, gente, 1% da população que tomou aquela medicação teve isso. Isso não vai acontecer com você. É muito raro você ser o 1%, né? Enfim, essa questão da medicação também é uma coisa que as pessoas precisam quebrar e isso desmistificar essa questão, porque a medicação ela é necessária também para a cura da depressão, né? Que é o nosso tema aqui hoje. A Sim, depressão, ela tem isso, cura? Ela tem cura, mas não vai ser sem a medicação, não vai ser sem a terapia que você vai alcançar essa cura. Então, e isso. também tem aquela ideia, né, que depressão, ela é a falta de Deus. Ela é uma frescura, ela é falta de vontade. E aí? Não, tem pessoas espiritualizadíssimas que podem passar por esse mal. Uhum, Então, assim, Deus não tem nada a ver com isso. Assim, você não está livre de passar qualquer tipo de enfermidade por você ser cristã. sim. Além de tudo, eu acredito assim que as pessoas cristãs que têm algum tipo de chamado, né, que Deus depositou um chamado na vida dessa pessoa, ela está mais propícia a passar algumas eventualidades do que outras, Exato. para saber o que é que o outro está passando, para ela ter assim uma autoridade de conseguir ajudar outras pessoas. É difícil você entender a mente de alguém se você nunca passou por nada semelhante. Uhum, Então, não é falta de Deus, aquilo é mais para você ter uma experiência de que como é o lado de lá quando as coisas não estão bem. sim. E assim, é como qualquer outro tipo de enfermidade. E assim, se fosse falta de Deus, seria algo assim como desesperador, porque essa pessoa chegaria à conclusão de que Deus não existe. Porque quantas pessoas oram, fazem campanha e aqueles sintomas não passam, Uhum, né? também. E isso faz com que falar que é falta de Deus, você acaba tirando a fé daquela pessoa. Sim. Você afunda mais ainda aquela pessoa. Porque ela perde todas as forças. Ela chega a pensar: eu já fiz de tudo, o que mais que eu posso fazer para ter fé? Se eu já fiz de tudo, se eu estou tendo uma vida correta. Uhum, Então, assim, é uma crueldade, é um ato perverso alguém chegar e falar com você que você está assim porque você não tem Deus ou porque você está praticando alguma coisa. sim. Eu me lembro bastante daquela passagem da Bíblia, se eu não me engano, fica em Eclesiastes, que fala que tanto para os bons quanto para os maus, tudo está propício a acontecer debaixo dos céus. Né? Uhum, Ou seja, se você serve a Deus, se você não serve, se você honra a Deus, se você não honra, se você é uma boa pessoa, se você é uma má pessoa, tudo está propício para acontecer tanto para mim quanto para o outro,
né? Qual é a diferença? Aí eu corro lá para o outro versículo lá em Malaquias, né? Que tem que haver a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Sim. As pessoas puxam esse versículo para o lado financeiro, justamente porque está no livro de Malaquias, no capítulo 3. Mas eu puxo esse versículo para outras coisas. Que diferença é essa que tem que haver entre eu que sirvo a Deus e o outro que não serve a Deus? O meu olhar diante de todas as situações tem que ser diferente. Eu tenho que olhar para uma depressão e saber que eu tenho cura para aquela depressão, tanto dentro da parte espiritual, quanto na parte física, na parte psicológica, aquilo ali tem uma cura. Sim. O outro talvez não veja dessa forma, né? Que aquilo não tem uma cura. Uma doença para alguém que está fora da igreja pode ser algo desesperador. Para nós que servimos a Deus, a gente vê com outro olhar. Não, é uma doença, mas eu posso enfrentar ela, eu posso lutar e eu posso vencer essa doença. Então, o olhar também tem que ser diferenciado. E mesmo se a pessoa não conseguir se curar, ela vai conseguir viver com aquilo de uma outra maneira. Ela vai ter estratégias, ela vai ter recursos internos para lidar, diferente de que se ela não tivesse Deus. Sim. Né? Porque pode ser que ela não consiga uma cura, né, por essas questões genéticas. Exato. Mas ela não vai se entregar àquilo. Não. Ela vai conseguir sobreviver com aquilo e continuar a vida dela normalmente, assim, né? Lutando contra aqueles sintomas e fazendo seu tratamento. Exato. Mas com a fé que Deus está ali como um suporte para ela. Né? É totalmente diferente você enfrentar uma enfermidade com ou sem Deus. Exatamente. Então, dizer que depressão é falta de Deus, isso aí é um mito, e um mito do bem grande, né? Pessoas de dentro da igreja também podem sofrer com depressão. A gente não quer que isso aconteça, mas elas estão suscetíveis, porque depressão é um mal como qualquer outra enfermidade. Se a gente tem uma dor de cabeça, tem gente que pode ter depressão, e tá tudo bem por isso, por conta do tratamento que tem que buscar e tudo mais. Da mesma forma que você ora para uma dor de cabeça desaparecer, você também pode orar para uma depressão ir embora, para os sintomas mudarem, para os sintomas saírem, e você ficar realmente curada. E prevenção? Você acha que tem alguma forma de a gente se prevenir contra a depressão? Sim, tem a forma de prevenir a sua vida, mudanças de hábitos. Como está a sua vida? O que você faz no seu dia a dia que contribui? Primeiro, assim, o meu tipo de tratamento é um tipo que eu gosto de olhar a árvore genealógica da pessoa. Então, como foi a história dos meus familiares? Que hoje já é provado cientificamente o que a igreja chama de maldições hereditárias, né? A gente chama de heranças transgeracionais. Sim. Então, a gente também herda memórias traumáticas. Então, assim, por exemplo, sobreviventes da guerra. Seus familiares têm muitas chances de serem depressivas, terem crises de ansiedade. Então, assim, como foi a vida das pessoas da minha família, principalmente as mulheres da minha família? Como que eram essas mulheres? O que elas passaram? Se eu vejo que teve históricos ali de sofrimento, pode ser que essas mulheres tinham talvez algum tipo de depressão, talvez não diagnosticadas, né? Sim, até porque antigamente, o que era depressão antigamente? Era frescura. Então, talvez alguns comportamentos que essas mulheres tinham, talvez eram até comportamentos da depressão e as pessoas não sabiam, né? Falavam que era preguiça, que era sei lá o quê. E aí eu posso olhar para isso e pensar, eu posso desenvolver alguma coisa. A mesma coisa de uma pessoa que tem alguém, né, com questões de álcool na família. Ela vai, o quê? Prevenir não se aproximando do álcool. Sim. Que ela tem uma predisposição. Então, eu vou olhar para o histórico da minha família. Tem pessoas que sofreram alguma questão de saúde mental. Então, eu tenho que me resguardar. Exato. Tudo que causa um estresse, que causa um tipo de sofrimento. Que pode ser um gatilho, por exemplo. Que pode ser um gatilho. Quais são os meus limites? Eu vou me resguardar quanto a isso. Eu sou uma pessoa muito sensível a perdas. Eu vou evitar certas situações que vai me levar a passar por isso. Sim. Né? Então, além de evitar esses tipos de situações, eu também vou ter uma vida mais leve,
uma vida que eu prezo mais o menos do que o mais, no sentido assim de agradecer pelo que eu tenho. E não sempre estar buscando mais coisas, buscando mais conquistas. Isso. Tratar as minhas feridas emocionais, porque a depressão, ela surge muito das feridas emocionais. Talvez você tenha uma ferida que está encoberta. Aí lá na frente acontece alguma situação que essa ferida vem à tona e desencadeia uma depressão. Sim. Né? Então, tratando essas feridas também é uma forma de prevenir a depressão. O que está mal resolvido na minha vida? O que faz com que eu me abata? Questões de autoestima. Eu tenho alguma questão que me trava, que faz com que eu não avance. O que traz angústia? Então, eu vou investigar a minha vida através do autoconhecimento para prevenir esses tipos de coisa. Porque muitas vezes a depressão vem desse excesso de pensamento negativo que a pessoa vai alimentando. Sim, acaba que daqui a pouco o monstrinho fica grande. Não tem mais como arrancar ele. Então, excesso de pensamento negativo, uma vida com muitas adversidades, no sentido que a própria pessoa vai alimentando essas adversidades, se colocando em situações difíceis, ficando sobrecarregada de trabalho, né? E aí isso tudo vai somando, vai diminuindo os hormônios do bem, vai diminuindo, porque você precisa ser recarregada de coisas boas, aí você só se recarrega de coisas ruins. Como que vai ser? Uma hora seu corpo não vai aguentar e vai pedir para você descansar de alguma forma, né? Exatamente. Eu perguntei a você a respeito dos hormônios que você já tinha falado pra gente antes, e se tem alguma forma da gente ativar esses hormônios, produzir esses hormônios no nosso corpo de uma maneira natural, sem precisar, por exemplo, da medicação. Porque a pergunta anterior a essa foi sobre a prevenção, né, da depressão. E acaba que a gente produzindo esses hormônios em maior quantidade, as chances de você ter depressão caem drasticamente. Então, como produzir mais desses hormônios? Então, tendo ótimas noites de sono, fazendo a higiene do sono, menos eletrônicos, dando pausas no meio do seu dia para você relaxar a sua mente, tipo 10 minutos sem eletrônicos, só com os olhos fechados, ouvindo algum tipo assim de música instrumental. É como recarregar um celular, vamos dizer assim. Sim. Nossa mente precisa dessas pausas para desacelerar, para colocar tudo no lugar. Fazer atividades físicas, isso aí já está assim. Tem gente que é super contra a atividade física, não por ser contra, mas não vou fazer porque eu não gosto. Mas tem aquela questão, né? Pode não gostar, só que é necessário. E coisas são necessárias, a gente realmente precisa fazer. É algo que vai ser necessário para colocar seu corpo em movimento, né? Esse movimento é necessário para ajudar a fabricar serotonina, noradrenalina, né? Então, assim, não gosto de exercício. O que eu gosto que vai mexer com o meu corpo? Procura algo que vai mexer com o seu corpo, né? Então, não precisa ser uma musculação. Aí você vai encontrar algo que mexa com o seu corpo. Tem que estar em movimento. E fazer atividades que te dão prazer. Atividades que te dão prazer é um dos maiores segredos. Você fazer pelo menos uma vez por semana, pelo menos. Mas se você puder fazer todos os dias, maravilhoso. Melhor ainda. Então, assim, o que você gosta? Quando você era criança, o que você gostava, amava fazer? Assim, uma pintura, algum artesanato. A Bíblia diz que para você entrar no reino dos céus, você precisa voltar a ser como criança. Então, a gente hoje quer ser muito, assim, adulto. Para você ser super poderoso, você não pode fazer nada assim infantilizado, né? Sim. Tem que ser só coisas de estudo, tal. Mas nós precisamos de momentos
Sim, onde você não é aquela pessoa séria, onde você não é aquela pessoa que você passa para todo mundo. Você é Sim. você, antes de tudo. Tipo, quando Exatamente. você ainda não tinha nenhuma expectativa de nada do que ia acontecer. Uhum. Quando você era pura, ingênua, ali na sua primeira infância, o que você gostava de fazer? Então, traga isso à memória e tenta fazer essas coisas, assim, por nada, Uhum. né? Não por dinheiro, mas por nada. Gosta de ajudar as pessoas? Faça uma obra de caridade, vai uma vez a cada 15 dias em um orfanato. Sim. Gente, eu trabalhei num projeto voluntário com crianças, era o melhor dia da semana para mim, porque eu me sentia tão amada, assim, as crianças demonstram tanto amor por você. Sim. Então, assim, fazer algo que te preenche de prazer, de amor, é algo assim que te revigora assim tremendamente. Uhum. E as pessoas não valorizam porque elas não têm tempo. Se Exato. você não tem tempo para você, você passa uma mensagem para o seu cérebro que você não é importante. Tá sempre em segundo plano. O trabalho é sempre mais importante. Se você está em Outras segundo pessoas são sempre plano, mais importantes. você não se valoriza, Uhum. você vai ter autoestima quando? Não tem. Jamais. Sem autoestima, não tem autoconfiança, não tem nada. Então, assim, nutrir a nossa alma é fazer coisas, mesmo que mínimas, por nós mesmos.